Olá, agora eu quero falar para você, que é enfermeiro, como implantar e como treinar os profissionais para utilizarem na população de pacientes escolarizados ou adultos as escalas unidimensional para avaliação da dor, muito utilizada dentro do ambiente hospitalar. São escalas simples, objetivas e fáceis de aplicar. Então vamos lá, são 3 escalas para 3 perfis de pacientes diferentes. Primeira escala que eu quero falar é sobre a escala verbal numérica. Como você pode ver aqui, é uma escala que é uma régua de 10 centímetros, né? Onde nós abordamos o paciente quando verificamos sinais vitais, perguntando se ele tem dor. E se é um paciente adulto escolarizado, um adolescente ou até mesmo uma criança escolarizada, ela é capaz de responder essa pergunta. E quando nós questionamos o paciente, devemos estar perguntando o que? Se a sua dor é de 0, que é nada de dor, ou a sua dor é 10, que é a dor mais forte que ele já sentiu na sua vida. Eu deixo aqui uma dica que eu costumo utilizar na minha prática clínica, que é sempre questionar o paciente: essa é a pior dor que o senhor já teve na sua vida? E aí ele pensa, reflete, ele fala: não, eu já tive uma dor pior. Então aquele lá foi seu 10. Eu quero saber sua dor agora, neste momento. Então você consegue fazer algo que é tão subjetivo, que é a dor, é muitas vezes percebido como uma dificuldade no paciente em quantificar uma intensidade. Então é um exercício que eu dou sempre de dicas nos meus treinamentos, é esse tipo de abordagem que ajuda muito o paciente a ter uma reflexão. E a escala de 0 a 10, você consegue avaliar a intensidade, classificando ela como 0 é nada de dor, 1 a 3 uma dor leve, 4, 5, 6 uma dor moderada, 7, 8, 9, 10 uma dor intensa. Lembre, e já falei isso em vários outros vídeos, que o primeiro passo para tratamento ou iniciarmos um protocolo de tratamento é avaliando, começando uma boa avaliação da dor. E a escala verbal numérica é uma escala que universalmente ela é super, hiper utilizada, mas que nos dá apenas uma visão de intensidade da dor. E a partir da interação com o paciente, nós devemos explorar outros aspectos também, que eu já citei em outros vídeos. Bom, a segunda escala de intensidade da dor, né, para a população adulta é por um perfil de pacientes que tem déficit cognitivo. Às vezes, situações que você pode se deparar com um paciente com comprometimento neurológico, um paciente idoso, demenciado, é comum o paciente não conseguir expressar uma intensidade de dor através da escala verbal numérica. Como você pode ver aqui, a escala PNAD, que é uma escala utilizada para esse perfil de pacientes, eu traduzi essa escala em 2012. Essa escala, ela é uma escala observacional, que eu preciso realmente, antes de manipular esse paciente, observar cada item desses do comportamento. São 5 itens de comportamento, onde cada item desse tem um peso de acordo com o que nós observamos. Como ela é avaliador dependente, também requer uma atenção especial em relação ao treinamento da equipe quanto à aplicabilidade dela na prática clínica. Quais são os itens da escala PNAD que nós avaliamos? Como vocês podem ver aqui, nós avaliamos a respiração independente da vocalização, e aí tem uma intensidade 0 é normal, 1 é um pouco alterada e 2 é bastante alterada. A vocalização negativa, né? A expressão facial do paciente, a linguagem corporal e a consolabilidade. Muito parecida essa escala com aquelas escalas pediátricas que eu citei em uns vídeos anteriores, não é mesmo? Mas, como toda escala observacional, temos que estar atento a cada item do comportamento desse paciente com déficit cognitivo.
ela, somando cada item desse de comportamento, também conseguimos classificar de 0 a 10. 0, nada de dor. 1, 3, uma dor leve. 4, 5, 6, uma dor moderada. 7, 8, 9, 10, uma dor intensa. Também, a partir da intensidade, começamos a escalonar os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos desse paciente. E por último, eu quero trazer também mais uma escala para você aqui, unidimensional, no entanto, para pacientes que estão em ventilação mecânica, adultos, sedados em unidades de terapia intensiva, que normalmente é onde eles estão alocados. Bom, a escala que eu trago aqui e mostro para vocês é a escala BPS, é a Behavioral Pain Scale, que eu também traduzi em 2013. É uma escala também comportamental, obviamente, né? O paciente sob sedação e analgesia é importante avaliarmos com escalas de dor e com escalas de sedação concomitantemente. E essa escala BPS, ela avalia 3 itens de comportamento importante. E cada item desse também tem um peso, ok? O primeiro item que nós avaliamos nesse perfil de paciente é a expressão facial dele. Se ele está relaxado, se ele está um pouco tenso, se está com bastante faces de dor e até mesmo fazendo caretas, com a testa franzida, com sulco perilabial presente. O outro item é o membro superior, se ele está relaxado, se ele está fletido parcialmente, totalmente, com os punhos cerrados. E o último, obviamente, é o quanto esse paciente está se adaptando à ventilação mecânica, como ele está tolerando o respirador, se ele está brigando, tossindo ou às vezes até querendo, né, retirar esse aparelho, esse dispositivo. Lembre que um detalhe importante da BPS é que ela não varia de 0 a 10, mas ela varia de 3 a 12, sendo 3 sem dor e a partir da intensidade 4, a necessidade de rever a analgesia desse paciente, obviamente de acordo com a proposta, né, de tratamento naquele momento. Isso eu digo porque, às vezes, precisamos fazer ajustes analgésicos, né? Principalmente quando estamos desmamando esse paciente do respirador e assim a sedação tem que ser diminuída. Então, sempre caminhamos com a avaliação e terapia intensiva, tanto da dor como das escalas de sedação, que fica para um próximo vídeo eu explorar esse item. Então, fica aqui as minhas 3 opções que você pode implantar no seu serviço, de 3 escalas unidimensionais que podem ser aplicadas pelo técnico de enfermagem, treinado de maneira simples, objetiva e que com certeza vai ajudar muito a você identificar e classificar a dor do seu paciente e consequentemente tratá-la. Para paciente com nível de escolaridade, adolescente e sem déficit cognitivo, a escala verbal numérica. Para pacientes com déficits cognitivos demenciados, a PNADE. E para pacientes em terapia intensivas entubado, em ventilação mecânica sedados, a BPS. Então fica aqui minha dica e me acompanhe aqui que teremos outros vídeos que podem muito ajudar você, enfermeiro, a agregar valor à sua prática. Um beijo grande e até a próxima.